Aqui na Fisiologia 2, né, a gente vai trabalhar basicamente o sistema reprodutor e o sistema digestório. O sistema reprodutor, né, a gente começou com o endócrino, o sistema endócrino, né, e parou com, acho que terminou a endocrinologia falando exatamente dos hormônios da reprodução. E, assim como vários outros hormônios, os hormônios da reprodução participam daquele eixo, né? Qual é o eixo? Aquele eixo endócrino que tem para vários sistemas. Quem lembra aí? Para me dizer. Pode ligar o microfone aí e dizer. Eixo. Qual seria esse eixo? Ninguém lembra mais. Eita, nós. Ninguém se manifestou. Eu vou só dizer assim. HHG. Seria que eixo seria esse? Ninguém lembra? Das glândulas? Hipotálamo, hipófise e gônadas. Muito bem, hipotálamo, hipófise e gônadas. A gente tem o eixo hipotálamo e hipófise para outras glândulas também, né? Mas no eixo reprodutivo, quando a gente fala de endocrinologia da reprodução, seria o hipotálamo, hipófise e gônadas, né? Gônadas. Então, essa é a base para a gente entender a fisiologia da reprodução, tá? Todo o controle reprodutivo, tanto do macho como da fêmea, acontece através da regulação hormonal, né, feita pelos hormônios liberados por essas glândulas. É claro que isso é o controle hormonal, tá? Tem o controle nervoso, que vai estimular essas glândulas ou inibir essas glândulas, né? E esse sistema nervoso depende está muito relacionado também com o meio ambiente, com a idade do animal, com o estado nutricional. Então, vários aspectos influenciam nesse eixo hipotálamo, hipófise e gônadas, né? Mas tudo culmina na estimulação ou inibição desse eixo para que os processos reprodutivos aconteçam. Então, o sistema reprodutivo masculino, né, é constituído por vários órgãos individuais que agem em conjunto para produzir espermatozoides e ajudar a depositar esses espermatozoides no trato genital feminino, né, o trato genital da fêmea. Então, no macho, né, qual é a célula masculina responsável pela transmissão dos caracteres, né, genéticos desse macho para a sua prole? É o espermatozoide, é ele que vai levar toda a bagagem genética, né, e é ele que vai fecundar o oosto, que é o gameta feminino, para que haja o desenvolvimento de um novo ser, tá? Então, quais os aspectos que nós vamos estudar da reprodução, da fisiologia da reprodução do macho? A descida do testículo, tá? É importante a gente ter isso em mente, né, que o órgão responsável pela produção do espermatozoide seria o principal órgão, digamos assim, do sistema reprodutor. É claro que ele sozinho não vai resolver a reprodução, né? Precisa de todo o restante do trato genital. Precisa o trato genital, né? Pênis, glândulas acessórias, para que seja produzido o sêmen, que vai ser depositado na fêmea, que vai carrear esses espermatozoides. E claro que as outras glândulas vão controlar isso também. O hipotálamo e a hipófise também tem relação com isso. A espermatogênese, nós vamos estudar como é que ocorre a formação dos espermatozoides. Nós vamos ver aqui de uma forma genérica, né? Sabendo que cada espécie animal tem um tempo diferente para a produção do espermatozoide, fases, são as mesmas fases, mas algumas espécies passam por mais mitoses ou mais meioses, né? Principalmente mitose, mais mitose, e tem um tempo de espermatogênese maior. O controle hormonal dessa espermatogênese, entender a puberdade, né, dessas espécies, quais os fatores que estimulam a puberdade,
O fotoperíodo, a influência do fotoperíodo na reprodução. Quem já ouviu falar em fotoperíodo influenciando na reprodução? Vocês já ouviram falar sobre isso? Alguém entrou agora. Então, o fotoperíodo influencia, né, dias longos ou dias curtos. Eu estou falando dia como período de claro, né? O dia tem 24 horas, como todo, mas às vezes a gente fala dia, divide em dia e noite, né? Então, dias com períodos de claro mais longo e dias com período de claro menor, tá? Com mais tempo de escuro, de noite, digamos assim. Isso pode influenciar na reprodução de algumas espécies, né? A gente vive numa região, no Nordeste, que é muito próximo da linha do Equador, então a gente não tem essa diferença muito grande entre horas de claro e horas de escuro no período de 24 horas. Mas existem outras regiões, no extremo sul do país, né, ou países da região temperada, que tem essa alteração. Então, algumas espécies sofrem ação por esse período de luminosidade, tá? Que é o fotoperíodo. E aí a gente vai falar dos mecanismos de ereção e de ejaculação, tá? Que são mecanismos totalmente relacionados a um controle nervoso. Então, falando dos testículos, né? Qual a função dos testículos? Produzir espermatozoides. Também, né? Seria o ponto final aí, produção de espermatozoides. Mas também são os testículos que produzem a maior parte, né, a maior quantidade dos hormônios masculinos, os andrógenos, tá? A gente tem alguns andrógenos produzidos também pela glândula adrenal, mas a maior parte, a maior quantidade é produzida nos testículos, tá? Esses testículos, eles se desenvolvem na região intraabdominal, no período embrionário, tá? Esses testículos, eles ficam dentro da cavidade abdominal, né? Na região mais pélvica do animal, tá? E, às vezes, em algumas espécies, ele só desce, como a gente chama, ocorre a descida do testículo para o saco escrotal. Vocês lembram da anatomia, né? Do sistema reprodutor. Então, o testículo, ele fica nessas bolsas chamadas de saco escrotal. Ele só faz essa descida, né, às vezes, dias antes do parto, em algumas espécies, e em outras espécies só após o parto, tá? Qual é o objetivo que vocês imaginam? Qual é equinos? A Pationelli botou, principalmente em equinos. Você está falando em relação ao fotoperíodo, Pationelli? Eu acabei me atendo aqui. Na verdade, várias espécies, ovino e caprino também tem influência do fotoperíodo, né? Ovino e caprino tem muita influência, só que é ao contrário dos equinos. Fotoperíodo negativo e o equino fotoperíodo positivo. Tá? Então, em relação... Só que aqui, como eu falei, aqui na nossa região, acaba que esses animais se adaptam e não sofrem essa ação de fotoperíodo, porque a gente tem, né, o período de claro e escuro igual. Mas aí acaba que acontece os ciclos, né, reprodutivos acontecem em tempos, né, não tanto relacionado com o fotoperíodo. Nesses países que têm influência, acontece por estações do ano, né? Verão, inverno, tá? É diferente. E já aqui na nossa região, o animal entrou no cio, você vai contar a partir daquele cio que daqui a tantos dias, tantos meses, ele vai entrar no cio de novo. Porque como a gente não tem influência do fotoperíodo, vai acontecer um ciclo temporal, né? Lá nos países que tem, também é um ciclo temporal. Mas como esses animais são adaptados? Se acontecesse do inverno, por exemplo, se prolongar por mais tempo, isso vai acabar adiando o período em que ele entrará no cio. Se o verão for mais longo, isso vai acabar influenciando no tempo, entendeu?
E aqui não, a gente tem influência mais a gente tem esse tempo mais estável entre um ciclo e outro. Não sofre muito ação das estações. Não muito, mas ainda assim a gente tem uma meia horinha por dia de alteração que pode ter uma pequena influência, mas é bem menor, bem menos perceptível. Tá? Então, voltando aqui para a descida dos testículos, por que vocês imaginam que os testículos, né, têm que estar fora da cavidade abdominal? O que vocês imaginam? Por que esse testículo tem que estar fora da cavidade abdominal? E que é importante essa descida dos testículos? Por causa da temperatura. Isso, já tem até a dica aí, mas por que essa temperatura é importante? Porque dependendo da quantidade de temperatura, pode haver a morte dos espermatozoides. Na verdade, não tem nem a produção desses espermatozoides, né? Então, não é nem só a morte. Se a temperatura não for ideal, não ocorre a produção mesmo, porque toda essa produção de espermatozoides envolve cadeias enzimáticas, né? Vários processos, então acaba não havendo até a produção fica comprometida. Agora, a produção hormonal não é comprometida, tá? Esses hormônios são produzidos normalmente mesmo se houver o que a gente chama de criptorquidismo, né? Ou seja, os testículos se continuarem na cavidade peritoneal. Se não houver a descida, a produção hormonal não é comprometida. Só é comprometida a produção de espermatozoides, tá? Exatamente porque essa temperatura, né, não é favorável para essas células, desde espermátides até espermatozoides. O que é produzido ainda pode ser, né, haver a morte dessas células, tá? Então, o ideal é que os testículos estejam de 2 a 6 graus abaixo da temperatura corporal. Para cada espécie, essa temperatura vai ser diferente, mas é em relação à temperatura do corpo. Então, de 2 a 6 graus abaixo da temperatura corporal. É uma variação bem grande, né? Isso varia de espécie para espécie, ok? Então, os testículos, né? Lembrando um pouquinho a anatomia, são estruturas pares, né? De formato, tamanho e localização que vai variar entre as espécies, né? Porque por questões anatômicas, né? E dentro dos testículos, nós vamos encontrar os túbulos seminíferos, tá? Que são esses túbulos aqui, ó, bem, né? Uma quantidade grande desses túbulos, eles ficam aqui bem contorcidinhos, né? Esses túbulos seminíferos, dentro desses túbulos é onde ocorre a produção de espermatozoides. A produção de hormônios, tá? Ocorre também nas células, né? Que estão presentes também nesses túbulos, na parede desses túbulos, certo? A gente vai mostrar isso. E com relação à descida dos testículos, né, como eu falei, ela varia de espécie para espécie. Tem espécies que acontecem ainda durante a gestação, no final da gestação, tá? E algumas espécies acontecem após o nascimento. E esse processo de descida dos testículos, né, é para acontecer como eu falei, né, eles são estruturas pares, então tem que acontecer com os dois testículos, os dois testículos têm que descer. Se só um testículo descer, o que pode acontecer? Ocorre a produção de espermatozoides de um testículo. Esse animal não é infértil, ele é um animal fértil. Só que essa característica de descida, né, de deficiência na descida dos testículos, seja nos 2 ou em 1, normalmente é uma característica que pode ser transmitida para a prole. Então, mesmo que o animal tenha a descida de um testículo e ele seja um animal fértil, esse animal aconselha-se que seja descartado da reprodução. Porque uma prole vinda desses animais, né, filhotes, podem apresentar o mesmo problema e ninguém garante que vai ser só de um testículo, pode ser dos dois. Tá? Então,
animais que têm ou monorquidismo ou criptorquidismo devem ser descartados da reprodução, certo? Mesmo que no monorquidismo ocorra, o animal ainda assim seja fértil, né? Mas é aconselhável que seja descartado. Então, aqui, ó, a gente tem a localização intraperitoneal, né? Desse testículo, aqui na região pélvica mesmo, né? Próximo aqui, né, a base do... E aí ocorre, né, a descida, que tem de várias espécies, né? Ocorre a descida aqui, né, para a região... na verdade, essa descida é a saída da região pélvica para o meio externo, né? Que é um equino, aqui é um cão, e aqui, se eu não me engano, era de um felino. Então, a localização é de espécie para espécie, mas ele tem que passar por esse canal inguinal aqui, né? E se exteriorizar, né? Caindo aqui dentro do saco escrotal, tá? Que é para cada espécie. Então, estava na cavidade pélvica e passou por esse canal inguinal e chegou à cavidade, ou caiu dentro do saco escrotal e foi para a região externa, né, do animal, fica fora da cavidade peritoneal, para manter essa temperatura. Então, esse animal nasceu, teve a descida do testículo e ele chegou à idade de puberdade. Alguns fatores influenciam na puberdade do animal, tá? A idade é um deles, mas tem fatores tão importantes quanto a idade que podem influenciar na puberdade. Vocês poderiam citar alguns fatores que vocês têm em mente, já têm ouvido falar aí? Nenhum. O que vocês acham que a nutrição, vocês acham que pode influenciar na puberdade? Sim. Na suinocultura, é muito comum, né, se antecipar a puberdade do animal com a engorda. No que engorda o animal, ele antecipa, ele atinge aquele determinado peso, ele entra na puberdade. Então, na suinocultura é muito comum a puberdade estar associada ao peso. E essa puberdade pode ser até antecipada se aquele animal chegar naquele peso até antes de uma idade que se esperaria a puberdade, tá? Puberdade não significa maturidade sexual. A puberdade significa que aquele animal começou a produzir seus hormônios reprodutivos e começou a sua produção de espermatozoides. Isso vale para a fêmea também, tá? Não na produção dos oócitos, né? Porque diferente do macho, as fêmeas já nascem com todos os oócitos que ela vai ovular por toda a sua vida, tá? Só que esses oócitos estão imaturos. Na puberdade, eles vão começar a amadurecer. Os machos não. Os machos têm os testículos, né? Na puberdade, eles começam a produção de hormônio e a produção de espermatozoides. A fêmea tem os ovários com todos os seus oócitos primários. Na puberdade, começa a produção de hormônios e o amadurecimento desses oócitos, que ocorre de forma cíclica, tá? Esses oócitos amadurecem a cada ciclo para que ocorra a ovulação de um ócito, em caso de fêmeas que só parem um filhote, e de vários oócitos, ao mesmo tempo, amadurecendo, no caso das fêmeas multíparas, né, que parem vários filhotes de uma só gestação. Então, no macho, não. Agora que vai começar do zero, digamos assim, a produção de espermatozoides. Só que esse período de puberdade, no início da puberdade, essa produção de espermatozoides, ela é irregular,
Esses espermatozoides nem sempre estão aptos à fecundação ainda, né? Eles podem ainda... Aquela coisa assim, ainda está se ajustando o organismo do animal para uma produção realmente eficaz de espermatozoides, tá? E eficiente. Então, esses animais iniciam a sua primeira produção de espermatozoides ainda jovens, porém não estão maduros sexualmente, né? Pois eles ainda estão na sua normalidade de produção, ou seja, nem na quantidade e nem nas características ideais desses espermatozoides para que ocorra a fecundação. E muitas vezes esses animais não estão preparados nem para a cópula, né? A cópula do macho com a fêmea, existe uma certa estrutura física do animal também, né? Para se apoiar, para conseguir montar na fêmea. Então, às vezes, esse animal não tem nem essa estrutura física ainda ideal. Nem o macho para montar, e às vezes a fêmea muito jovem para suportar a monta, né? Então, é meio complicado. Então, essa puberdade, né? É o que se aconselha até que não se acasalem fêmeas no primeiro cio, né? Tudo isso porque o animal ainda não está preparado para isso. Você pode até acasalar essa fêmea, ou não vai haver a gestação, ou ela, se for uma fêmea como um suíno, né? Uma fêmea suína que gera vários filhotes, ela vai gerar poucos filhotes, não vai ter a sua capacidade plena de reprodução, tá? Então, a puberdade, ela pode ser influenciada por vários fatores, né? Para que ocorra essa puberdade, né, ocorre exatamente o desenvolvimento dessas glândulas, no caso, os testículos, para a produção da testosterona, tá? Então, o que influencia, né, a chegada dessa puberdade? O ambiente, né? O clima, no caso, as estações mais relacionadas com a luminosidade, no caso dos animais influenciados pelo fotoperíodo. Então, se um determinado animal, ele entra sempre no cio no verão, que tem mais luz, é claro que a puberdade dele vai culminar também com esse período, entendeu? Assim, ele começar a produção, né, de espermatozoides e de hormônios, tá? A nutrição, animais subnutridos, eles acabam entrando na puberdade mais tardiamente, não quer dizer que não vão entrar, mas vai ser uma coisa mais tardia, tá? Então, fatores, o ambiente, a presença, às vezes, de fêmea pode antecipar a puberdade nesses animais, né, quando ele já está próximo ali e foi introduzido uma fêmea no mesmo ambiente, isso pode acelerar também algumas espécies, então, vários fatores podem influenciar. E, durante a puberdade, com a produção da testosterona, né, essa testosterona ela vai influenciar em caracteres primários e características secundárias do macho, tá? Então, quais são as características primárias? A presença, né, o desenvolvimento do próprio testículo e o desenvolvimento do pênis, tá? Então, essas características primárias são influenciadas pela testosterona. E as características secundárias também, como a presença de pelos, né, em determinadas regiões, tá? Um leão, por exemplo, ele só vai desenvolver sua juba, o macho, na puberdade, né? Nos animais domésticos, a gente não percebe tanto como no leão, né, o desenvolvimento de pelo, mas a musculatura de um macho, de um bovino, né, de um touro, se a gente observar em relação a uma fêmea, ele tem uma musculatura bem mais desenvolvida. Isso é o efeito da testosterona. A vocalização, o berro de um macho, o latido de um cão macho, é bem mais grave, mais forte do que de uma fêmea da mesma espécie, tá? Então, esses são caracteres secundários, né? Estão relacionados com a caracterização da própria estrutura física do macho, tá? Que é influenciado também pela testosterona. Então, a distribuição dos pelos corporais é um caractere. O aumento e o tamanho do pênis, da bolsa escrotal e dos testículos, né? Para relacionar, são os caracteres primários.
e desenvolvimento de pelos corporais, formação de proteínas da musculatura, crescimento ósseo, né? Um metabolismo basal celular maior do que das fêmeas para a manutenção de todas as células, digamos assim, produção maior de hemácias, tá? Também participa no equilíbrio, a testosterona também participa no equilíbrio entre água e eletrólitos, né? Tudo isso para a manutenção celular. Então, a testosterona tem influências bem grandes nessas atividades que a gente chama de características sexuais secundárias, né? Principalmente a distribuição de pelos, desenvolvimento muscular, vocalização, né? Som, né? Emitido pelo animal, tá? São caracteres sexuais secundários, né? Que tem ação da testosterona também. Então, aqui, a gente tem aquele eixo, né, da reprodução, onde a gente tem o hipotálamo produzindo o GnRH, que é o hormônio liberador de gonadotrofinas, que vai atuar sobre a hipófise anterior para a produção, estimular a produção e a liberação das gonadotrofinas. Quem lembra quem são as gonadotrofinas? Sem olhar aqui na cola. Quem lembra quem são as gonadotrofinas? Eita, ninguém lembra. Quem responder ganha um ponto. Não deu mais tempo, não. É o FSH e o LH, né? Que são o hormônio luteinizante e o FSH chamado de hormônio folículo estimulante, que vai estimular o folículo na fêmea, mas, na verdade, no macho, ele não vai atuar em folículos, né? Porque não tem essa ação. O FSH, ele vai atuar nas células de Sertoli, nos túbulos seminíferos, e o LH vai atuar nas células de Leydig, certo? E ainda nós temos a proteína ligadora de andrógeno, que vai atuar, né, se ligando à testosterona, e o estrógeno é produzido também no macho, em pequena quantidade, e a testosterona, esses dois já sendo produzidos nas próprias gônadas, no caso do macho, os testículos, ok? Então, GnRH atua sobre o hipotálamo, liberando FSH e LH, que vai atuar no testículo para a produção de testosterona e estrógeno, ok? A espermatogênese, né, é um processo que ocorre dentro dos túbulos seminíferos. Então, aqui, ó, aqui é só um corte. Imagina que aqui seria um túbulo seminífero, né? Aqui tem um tubinho, um cano, né, digamos assim. Aqui seria as paredes e a gente vindo aqui na direção do lúmen, né, da luz do túbulo seminífero, certo? Deixa eu ver se eu tenho outra imagem melhor aqui. Só vou rapidinho, mas depois eu volto. Pronto. Aqui a gente tem um túbulo seminífero e aquela imagem fez um corte, né, mostrando um corte aqui e aqui mostrando a base até a luz onde tem os espermatozoides prontos, ok? Então, deixa eu voltar lá de novo. Então, aqui, na membrana basal, né, na parede do túbulo, a gente tem as células de Leydig e aqui são capilares, né, e a gente tem as células aqui na base, as espermatogônias, tá, que são células somáticas ainda, que vão sofrer meiose, mitoses e meioses, até haver a produção do espermatozoide, que é uma célula haploide, né? Aqui é uma célula diploide, e a gente vai ter as células haploides, no caso do espermatozoide, que é o gameta, tá? Não é uma célula somática mais, já passou por divisões e diferenciações
até produzir o espermatozoide. E a gente vai ver isso todas as fases. Aqui também, nessa região aqui, onde tem a produção de espermatozoide, a gente tem também as células de Sertoli, que são responsáveis pela nutrição aqui desse tecido enquanto ocorre a espermatogênese. Tá? Então, o que acontece? Nós temos as espermatogônias do tipo A, né? Que elas foram produzidas por divisão de células-tronco, né? Então, elas estão ali presentes na base ali do túbulo seminífero. Essas espermatogônias do tipo A sofrem divisão e se transformam em espermatogônias tipo B e sofrem mitose novamente até produzir os espermatócitos primários. Através de várias meioses, esses espermatócitos primários se transformam em espermatócitos secundários e em espermátides. E as espermátides, por sua vez, vão sofrer diferenciação para espermátides maduras. Então, a espermatogênese, né, é dividida em transformação, com meioses, mitoses e meioses, e depois ocorre a espermiogênese, que é a diferenciação, e a espermiação, que é o amadurecimento, tá? Das espermátides maduras em espermatozoides. Tá? Então, esses aqui seriam os processos, né, de formação dos espermatozoides. Então, através de várias mitoses, né, das espermatogônias tipo A, ocorre a transformação das espermatogônias tipo A em tipo B, e do tipo B em espermatócitos primários. Daí começam a acontecer meioses, dos espermatócitos primários para secundários, até a produção de espermátides, e essas espermátides vão sofrer espermiogênese, né? Que é a diferenciação das espermátides em espermátides maduras, e a espermiação, que é a diferenciação das espermátides maduras em espermatozoides. Então, vamos ver aqui nessa figurinha. Eu vou postar esse material em PDF para vocês enxergarem melhor. Aqui eu acho que não está muito bom, né? Mas eu posso fazer isso e vir por partes. Tá? Então, a gente tem aqui a membrana basal do túbulo seminífero, onde nós temos as espermatogônias, né? Que vão sofrer mitoses, tá? Até espermatócitos primários, e depois a gente vai ter as divisões para espermatócitos secundários e espermátides, e as espermátides vão sofrer, né, as diferenciações, como eu falei lá, para espermatozoides. Esse número de mitoses, de meioses, de mitoses e meioses, são diferentes, a quantidade, né, é diferente de espécie para espécie. Eu botei aqui só as fases, tá? Cada espécie tem as suas peculiaridades. Então, quando a gente fala de espécie por espécie, quem for trabalhar com determinada espécie vai ficar, né, craque aí em saber como é essa reprodução daquela espécie, tá? Eu não vou querer que vocês decorem de cada espécie, né? A não ser que quem for apresentar algum trabalho sobre uma espécie específica, pode mencionar essa quantidade de diferenciação aí, de divisões, certo? Mas isso aqui é um diagrama geral, né, de espermatogênese. Então, a espermiogênese, que é aquele processo lá já de espermátide até espermatozoide, ocorre, né, de uma célula com núcleo, uma célula redonda com núcleo, tá? Aí aqui a gente tem o acrossomo,
E essa diferenciação, a membrana celular, digamos assim, né, parte desse material da membrana celular vai sendo perdido, tá? E vai crescendo a cauda, né, ou flagelo, até que a gente tem o espermatozoide final com a cabeça, a peça intermediária e a cauda, tá? Nessa peça intermediária é onde está a presença de mitocôndrias, que vão fornecer energia para esse espermatozoide, para o momento, né, em que ele tem que se locomover. A cauda promove a locomoção, e na cabeça é onde tem o material genético. Esse acrossomo, onde é que mostra ele aqui? Essa vesícula acrossomal vai se transformar no acrossomo, presente aqui na cabeça, rica em enzimas que vão entrar em contato com a membrana celular do ósseo para promover a quebra dessa membrana celular para que haja a fecundação, né? A fertilização, para que o espermatozoide possa adentrar no folículo, no ósseo, ok? Então, as enzimas presentes nesse acrossomo têm essa finalidade. Quando a gente for falar de fecundação no sistema reprodutor feminino, a gente vai entrar mais em detalhes sobre isso. Então, a espermiogênese, que é aquela fase de diferenciação, está esquematizada aqui nesse, que é exatamente essa diferenciação de uma célula redonda, já haploide, tá? Né, só com metade dos cromossomos, né, dos machos, e até a formação do espermatozoide propriamente dito, ok? Aqui está mostrando, né, exatamente o que eu falei, a cabeça, com o núcleo contendo material genético, o acrossomo, contendo essas enzimas, e a membrana plasmática, que envolve todo o espermatozoide, essa membrana plasmática. A peça intermediária, rica em, aqui, a peça intermediária rica em mitocôndrias, basicamente ela é toda formada de mitocôndrias, já que o espermatozoide precisa muito dessa fosforilação oxidativa para a produção de energia, né? E aqui já a cauda, né, o início e o final da cauda, com essa bainha fibrosa, né? E proteínas que promovem contração para que essa cauda tenha movimento. Você tem proteínas contráteis, né? Não é igual, não é músculo, mas tem proteínas contráteis que promovem a movimentação dessa cauda, né? O movimento da cauda para locomoção do espermatozoide. Aqui, mais uma vez, a espermatogênese, né? Membrana basal do túbulo seminífero. Então, imagina que ele é aqui redondo, né? O tecido onde ocorre, né, células, a diferenciação celular, e aqui a luz do túbulo onde são lançados os espermatozoides, tá? Esses espermatozoides ainda não têm movimento nesse momento, eles vão amadurecer quando chegar lá no epidídimo. Por enquanto, eles são movimentados no túbulo seminífero por movimentação do próprio túbulo, que vai levar esses espermatozoides para o epidídimo, onde vai acontecer a maturação desses espermatozoides e eles vão ganhar a capacidade de se locomover, de se movimentar. Aqui é esqueci o nome. Isso aqui é por microscopia de varredura, desculpa. Um corte, um túbulo seminífero corado, né? Cortado aqui. E aqui a gente vê, ó, tá na mesma, a gente vê as espermatogônias, os espermatócitos, as espermátides escuras e os espermatozoides. E verde aqui são as células de Sertoli responsáveis pela nutrição desse tecido, ok? Então, basicamente, aqui a gente tem vindo da base, da membrana basal, até o lúmen, né, ou a luz do túbulo seminífero, onde a gente já encontra os espermatozoides todos diferenciados.
Existe, né, vários estudos que mostram a correlação entre a circunferência escrotal, né, e a fertilidade, a capacidade, né, fértil de uma determinada espécie, né? Então, já existem vários estudos comprovando isso. Então, quando você, no caso, você avalia um animal, vai comprar um reprodutor, né? Essa característica pode ser utilizada para avaliar a capacidade. É claro que você tem que fazer a palpação desse testículo para ver se ele está íntegro, né? Se a palpação é um testículo realmente com características daquela espécie, porque esse testículo também pode estar crescido por uma inflamação, uma infecção. Então, tem que conhecer a espécie, tem que conhecer as características dos testículos desse animal na sua normalidade, para fazer essa comparação, tá? Também essa medição pode ser feita por essa fita, né, que vê a circunferência, ou pela pinça, né, que mede a largura, aqui o diâmetro, né, seria o diâmetro, né, do saco escrotal como um todo, na presença dos dois testículos. Também é uma forma de se avaliar, né, a capacidade reprodutiva, né, desse macho, tá? E foi só para ilustrar para vocês. E o controle dessa espermatogênese, né, é feito de forma, como eu falei, hormonal, tá? A gente tem o hipotálamo, que libera GNRH, que vai atuar sobre a hipófise, liberando LH e FSH, que vão atuar nos testículos. O LH nas células de Leydig, para a produção de progesterona, testosterona, tá? Que vai atuar, né, nos túbulos seminíferos, tá? E essa testosterona vai influenciar na produção de espermatozoides. E o FSH vai atuar nas células de Sertoli, né? Ajudando essas células de Sertoli a produzir proteínas, substâncias que vão atuar na nutrição dessas células, e também vai produzir as proteínas ligadoras de testosterona para facilitar a testosterona atuar, né? Para poder cair na corrente sanguínea, na verdade, e na corrente sanguínea poder atuar em outras células para promover os caracteres sexuais secundários, certo? Para chegar em outros tecidos, essa testosterona, né? Não é para se ligar na testosterona que vai atuar peritubular. E também as células de Sertoli produzem inibina e ativina, tá? Que vão influenciar, né, no eixo, promovendo, aumentou muito a produção de espermatozoide, ou tem muita testosterona, a inibina atua inibindo esse eixo. Se está baixa a produção de testosterona e de espermatozoides, aí quem vai aumentar a produção vai ser a ativina, para ativar o eixo. Então, isso aqui é o controle hormonal do eixo hipotálamo, hipófise e gônadas no macho, tá? A própria testosterona, quando está muito alta, também pode inibir o eixo. Então, a dosagem de testosterona, né, a concentração de testosterona sanguínea vai depender desses aspectos de ação, né, tanto dela própria, como da ativina e da inibina. No macho, esse ciclo, né, de hormônio, ele é mais estável. Se a gente fizer uma dosagem, né, sanguínea, diária, semanal que seja, no macho, a gente vai ver que não ocorre uma alteração muito grande, diferente da fêmea. A fêmea, como a produção de gametas dela, né, a maturação dos gametas femininos são em ciclos, então as dosagens hormonais alteram durante um ciclo estral, um ciclo reprodutivo. Já no macho, não ocorre muito essa alteração. Agora, em animais que dependem de fotoperíodo, que estão em regiões que o fotoperíodo influencia, aí sim essas dosagens vão alterar, né, durante as estações do ano, tá? Mas, durante o ciclo reprodutivo, não.
né, desse macho, assim, se for num local que não tem influência do fotoperíodo, então a dosagem desses hormônios vai estar sempre regular, variando muito pouco por causa desse controle interno do animal, certo? Então, o controle hormonal, eu falei dos hormônios, né? A testosterona é produzida pelas células de Leydig, como eu falei, né? Ela é estimulada pelo LH, a produção da testosterona é estimulada pelo LH, que atuam sobre as células de Leydig, tá? O FSH, ele atua nas células de Sertoli, né? Que vão influenciar ali na diferenciação, na nutrição das células da espermatogênese também, e naquele processo de espermiação, que é a diferenciação, né, para a formação de espermatozoide já final, né. Os estrógenos são produzidos pelas células de Sertoli, né, são estruturas que é um hormônio produzido em pouca quantidade no macho, vai ser mais produzido nas fêmeas, né, por células específicas, células da granulosa, e ocorre também a produção de hormônio do crescimento, no caso, pela medula, pela adrenal, né, pela córtex adrenal, não, desculpa, hormônio do crescimento pela hipófise, desculpa, que vai também ajudar inicialmente na divisão das espermatogônias, tá? Essa divisão das espermatogônias ocorre mais pela ação dos hormônios do crescimento, quando ainda está acontecendo mitose. E depois, com o estímulo das células de Leydig para a produção de testosterona, que as outras fases vão sendo influenciadas, tá? Então, inicialmente, o hormônio do crescimento produzido lá pela hipófise é que vai atuar aqui nesse crescimento, nessa divisão das espermatogônias, tá? Então, isso aqui seria o controle hormonal da espermatogênese. Então, a testosterona participa, o LH, o FSH, os estrogênios, né, aqui pelas células de Sertoli também são importantes, e o hormônio do crescimento. Então, as células de Sertoli, como eu falei, elas participam principalmente na nutrição e na transformação dos espermatócitos em espermatozoides, tá? Ela também atua na secreção de hormônios como fator inibidor dos ductos de Miller. Isso aqui, gente, ainda acontece na vida intrauterina do machinho, tá? Esse fator inibidor dos ductos de Miller é que vai determinar que aquela gônada vai ser um testículo. A fêmea, ela não produz esse fator inibidor dos ductos de Miller, por isso que ela desenvolve um ovário, tá? Então, na vida intrauterina, quando as gônadas ainda não são diferenciadas, né, o fato do macho ser XY vai fazer com que essas células produzam o fator inibidor do ducto de Miller, e esses ductos de Miller vão atrofiar e vão se desenvolver, né, os órgãos genitais masculinos. Na fêmea, XX, geneticamente, esse fator inibidor dos ductos de Miller não acontece, e o trato genital feminino vai se diferenciar para a formação de ovários e útero, trompas, né, uterinas, tubas uterinas, tá? Então, vai se diferenciar para um órgão genital feminino, tá? O estradiol, né, que é produzido pelas células de Sertoli, né, são esses estrogênios que a gente falou, estimula também a espermatogênese. A inibina inibe a inibina, estimula o FSH, né, para controlar hormonalmente essa produção de testosterona, de espermatozoides. E a proteína ligadora de andrógenos, né, ela se liga à testosterona, facilitando o transporte dessa testosterona
nas células sanguíneas, nas células, no sangue, para poder chegar nos outros tecidos, já que a testosterona é um hormônio que não se dissolve, né, facilmente, não é hidrossolúvel, ele não se dissolve no sangue, ele precisa estar ligado a uma proteína para ser transportado. As células de Leydig, por sua vez, produzem a testosterona, estimulada pelo FSH, né? E também produz estradiol. E produz o DHT, que é a deidrotestosterona, que é convertida em testosterona através da 5-alfa-redutase, já nos túbulos seminíferos ali, né? Então, ocorre a produção do DHT, e esse DHT, ele é muito responsável pela libido, não só a testosterona, mas ele, na sua forma, antes de ser convertido, também é responsável pela libido do macho. E aqui, novamente, esse controle, né, só para a gente rever aqui o que a gente falou, tá? Então, hoje, a gente fica por aqui.